Já estamos de volta aqui na sequência do TV Mar News. Olha, nós vamos até São Paulo. Eu tenho o prazer de conversar via Skype com Vevel Arruda, ele que é diretor executivo da Associação Bem Comum e ex-prefeito da cidade de Sobral, no estado do Ceará, para falar sobre o seminário Conectados pela Alfabetização, evento online que será realizado nos dias 17, hoje e 18 de maio, numa realização da parceria pela alfabetização em regime de colaboração. Aliança formada pela Associação Bem Comum e Fundação Lehman e Instituto Natura. Vevel, seja bem-vindo aqui ao programa. Prazer conversar com um amigo, cearense, nordestino, mas hoje em São Paulo. Vamos falar um pouquinho sobre o seminário Conectados pela Alfabetização. Como surgiu a ideia e quais os propósitos, por exemplo, da realização desse seminário. Seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom dia a todos e a todas. É um prazer muito grande poder estar com vocês e falando de um tema absolutamente relevante como a educação. A aliança entre a Fundação Lehman, o Instituto Natura, a D3 Social e a Bem Comum desenvolve um programa chamado Programa de Alfabetização em Regime de Colaboração, que, em parceria com estados brasileiros, inclusive com o estado de Alagoas, contribui para que o estado fortaleça a sua política de relação com os municípios, colaborando para que os municípios possam cumprir a agenda da alfabetização nas suas salas de aulas que compõem as redes educacionais. Esse programa ele está presente hoje em 11 estados brasileiros, inclusive Alagoas. E esse seminário tem como objetivo exatamente conectados, porque é um seminário virtual, hoje nós fazemos esse tipo de atividades com muito êxito, tem como objetivo trazer a reflexão das responsabilidades e dos compromissos sobre a superação desse problema do analfabetismo, que é uma tragédia brasileira, que aumentou substancialmente o problema em função da pandemia da Covid. Né? Eu vou lhe dar um número. Nós fizemos uma avaliação com 250 mil crianças no Brasil, nesses 11 estados. O resultado dessa avaliação indica que 73% das crianças avaliadas não são leitoras. Nossa. 22% dessas crianças são leitoras iniciais e apenas 7% são leitoras, consideradas leitoras. Esse é um quadro brasileiro de uma tragédia. Não é? Então, o seminário ele tem como objetivo trazer experiências, trazer estratégias já com evidências que possam ser compartilhadas por todas as redes desses estados, com o objetivo de superar os problemas que foram agravados pela Covid, que é realmente muito sério, né? As escolas ficaram fechadas durante 2 anos, praticamente. Então, estamos também no ano eleitoral, em que a população brasileira vai escolher presidentes, vai escolher governadores, deputados, senadores, e é muito importante que essa agenda da educação esteja presente, não apenas nas discussões, nos debates eleitorais, mas que os resultados eleitorais tragam também um compromisso, firme compromisso de, enquanto gestores, enfrentar esse problema nas escolas brasileiras e, portanto, em cada estado. Esse percentual, no meu ponto de vista, é um percentual alarmante, Vevel, quando se fala em 7%, né, das crianças que têm hábitos de leitura. Muitas vezes por ações, mesmo que não sejam ações sustentáveis, né, pela política pública, por exemplo, né, com os pilares robustecidos, mas eu poderia dizer que são números alarmantes e vai muito também das questões relacionadas à educação dentro de casa. Como você enxerga, com a realização do seminário, essa contrapartida que o seminário pode deixar com um tema como esse, a sustentabilidade de políticas públicas para garantir a alfabetização na idade certa? Nos estados brasileiros, nesses 11 estados que estão sendo desenvolvido esse programa, existe todo um conjunto de estratégias que estão sendo implementadas a partir do protagonismo, da liderança do Estado
do governador, da equipe do secretário, secretária, equipe da Secretaria de Educação, em parceria com os municípios, com os prefeitos, com a equipe da secretaria. E você falou num setor super importante, que são as famílias. É muito importante, na verdade necessário, que haja também a participação da família para garantir a presença diária de cada uma das crianças, meninas e meninos, todos os dias na sala de aula. Isso é muito importante, não é? E aí as estratégias que são utilizadas para que as coisas funcionem numa escola é a avaliação, garantir o conhecimento da situação da aprendizagem efetivamente, a formação permanente de professores, formação não só de conteúdos, mas formação em serviços. A formação de diretores é super importante, o diretor liderar todo um processo em que assegure a aprendizagem das crianças, garantir material didático, livros para professor, para as crianças, em tempo hábil, né, em tempo certo. E a gente sempre sugere a implementação de políticas de incentivo para os professores e para os municípios. O incentivo para os professores são prêmios que o Estado organiza em cada lugar para premiar as escolas que produzem os melhores resultados, mas também apoiar aquelas escolas que não conseguiram produzir bons resultados, ou seja, os melhores e os piores. Premia aqueles que produziram os melhores resultados, mas apoia aqueles que não conseguiram, aqueles que, na verdade, estão entre os mais desafiadores resultados, né? Essa é uma estratégia importante para a cooperação acontecer entre as escolas também, porque a escola premiada, ela recebe uma parte do prêmio e a outra parte ela recebe depois que ela colabora com a escola que tirou os piores resultados a melhorar os seus resultados, né? E tem também uma alteração importante no ICMS, na legislação do ICMS, que faz com que uma cota-parte que é distribuído para os municípios, o critério da aprendizagem, portanto, vincular resultados da aprendizagem na escola para a garantia da distribuição da cota-parte do ICMS. Ou seja, você vincula um percentual de distribuição do ICMS para os municípios a partir dos resultados educacionais. Portanto, são critérios importantes. E isso tudo sendo discutido, vivido, implementado e agora discutido no seminário, servirá para fortalecer essa política educacional de cada estado. Mas é importante o engajamento de todos. Por isso, assim, quando você abre uma oportunidade para uma conversa sobre esse tema no seu programa de grande audiência, você está favorecendo ao esclarecimento, mas também ao engajamento de todos que são responsáveis para garantir a transformação de escolas que não ensinam em escolas que efetivamente garantem a aprendizagem. É muito importante quando se tem essa participação. E falando em participação, Vevé, eu gostaria que você trouxesse como anda a participação também de Alagoas. É importante também falar do nosso cenário. Você assume um posto de respeito como diretor executivo da Associação Bem Comum e eu gostaria que você falasse dessa participação, não só do governo de Alagoas, né, mas também dos municípios. Como é que você tem acompanhado, por exemplo, essa presença de Alagoas? Alagoas, antes mesmo que o programa se iniciasse no estado de Alagoas, através dessa articulação que eu falei para você agora há pouco, dessas instituições que compõem o programa de alfabetização em regime de colaboração, o estado de Alagoas já havia iniciado um regime de colaboração próprio, né? E com bastante êxito. É importante dizer isso, né? Com resultados importantes, com crescimento importantes, inclusive do IDEB, né? Isso facilita, isso ajuda, colabora com esse processo que precisa ser apenas aperfeiçoado, qualificado, né? Quando a gente olha para os índices de resultados educacionais no Brasil, o estado de Alagoas está entre os mais desafiadores, tá certo? Mas houve um crescimento importante dos resultados, fruto de um esforço já estabelecido. Então, quando nós celebramos essa colaboração, esse termo de colaboração com o governo do Estado,
você partia já de uma vivência, de uma experiência positiva. Agora o que nós estamos precisando é aperfeiçoar, né? Implementar com mais eficiência algumas das estratégias, como, por exemplo, a correção do indicador do ICMS para a educação. O Estado de Alagoas ele tem essa regra, ele vincula um percentual para a distribuição da cota parte do ICMS a resultados eleitorais, mas o indicador ele está menor, ele está apenas com 5%. E hoje a Constituição Federal ela estabelece uma regra de que no mínimo 10% da cota parte do ICMS deve levar em consideração aos resultados educacionais. Então, o governo de Alagoas está tomando providências para ampliar essa vinculação desse critério para, no mínimo, 10%. Há estados como o Ceará, o Maranhão, o Amapá, Pernambuco, que vinculou 18%. Ou seja, dos 25% que o Estado pode legislar com critérios estabelecidos pelo próprio Estado para estabelecer a distribuição da cota parte do ICMS, esses estados vinculou em 18%. O estado do Amapá, numa legislação anterior, está em 5%. Nesse intervalo de tempo, o Congresso Nacional aprovou uma emenda à Constituição em que estabelece que os estados deverão adaptar as suas legislações estaduais até agosto de 2022 para vincular, no mínimo, 10% da cota parte do ICMS aos resultados educacionais. E o governo do estado de Alagoas está exatamente providenciando isso do ponto de vista legislativo, o que é um avanço importante, o que significará um avanço importante nessa relação de compartilhar do estado e os municípios as responsabilidades sobre a alfabetização. Vevel, muito obrigado pela sua participação, tá? Gostaria de agradecer demais. Boa sorte com o seminário. Hoje e amanhã, claro, muita discussão, diria que da forma muito positiva, né? Com o tema a sustentabilidade de políticas públicas para garantir a alfabetização na idade certa. E conte sempre conosco da TV Mar Canal 525. Mande um abraço também para todos da Associação Bem Comum. Estamos aqui de Alagoas mandando um abraço para vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, bom dia. Vamos lá, um bom dia para você também. Direto de São Paulo, conversamos com Vevel Arruda. Agora vamos direto ao vivo, né? Trazendo o repórter Fernando Palmeira, na sequência do programa TV Mar News, para falar sobre restrições ao CPF. Contribuintes que descobrem restrições no CPF no momento de declarar imposto de renda. O que fazer, Fernando Palmeira, ao lado do Chico Nogueira? Bom dia mais uma vez. Bom dia mais uma vez. Esse tema nós vamos abordar daqui a pouco, mas nós estamos aqui na Secretaria Municipal de Trabalho, Abastecimento, Emprego, Renda e Economia Solidária, Centabes. E nós vamos falar sobre as oportunidades nessa busca ativa por currículo e oportunidades para trabalhadores em vários setores e qualificados. Vamos falar com o Ricardo Lessa, que está aqui do nosso lado, ele que é diretor de Trabalho e Emprego da Centabes, nos fala sobre essa busca ativa. Oportunidades para o trabalhador, uma boa notícia, ou não? É sempre uma boa notícia no início de semana e a gente tem várias vagas, né? Nós temos mais de 141 vagas de emprego disponíveis na área de vigilância, na área administrativa, em especial o novo grupo que chegou em Maceió está escolhendo aí auxiliar de açougue e açougue. Então, quem tem o ensino fundamental e experiência, corre para cá. São uma ótima oportunidade, com ótimos salários. E, assim, oportunidade de emprego não pode faltar. A Secretaria do Trabalho, através do Cine Maceió, tem feito o seu papel. A gente está sempre atraindo empresas e fazendo chamamento público. Você que está procurando emprego, traz o currículo que a gente está à disposição. Quais são as principais oportunidades que hoje o Cine, através da Centabes, está oferecendo para o trabalhador? Bom, nós temos auxiliar administrativo, nós temos vigilância, nós temos na área de venda, temos na área de informática. Então, assim, é um leque de opções que a gente tem uma listagem sempre, toda semana a gente coloca no site da Prefeitura de Maceió, acessa lá o maceió.al.gov.br, você vai achar
toda a listagem das vagas da semana, né? E essa semana são 141 vagas disponíveis. É importante o currículo, a documentação e vamos falar aí mais dos telefones, presencialmente, por telefone. Vamos orientar bem o trabalhador, que é uma oportunidade que não se pode perder de vista. Bom, é necessário o currículo em mãos. Quem não tem um cadastro, faz o cadastro. Então, a gente lá no Cine faz o cadastro. As vagas que estão disponíveis, a gente dá uma olhada no currículo do trabalhador. Se encaixar com aquela vaga que está lá disponível, os requisitos, a gente encaminha imediatamente e possivelmente a pessoa pode participar de uma vaga de emprego, ficar ou não nessa vaga. Então, leva o currículo, a gente faz o cadastro e faz o encaminhamento. Qualquer dúvida, nós temos o 0800 082 6205, a gente tira dúvida pelo telefone. Nós também temos um e-mail para aquelas pessoas que não têm condições de ir ao Cine levar o currículo, manda lá para o imocine.centabs@gmail.com. E também pelo WhatsApp, para aquelas pessoas que querem informações com mais detalhes, liga lá, ou manda lá uma mensagem para o 98879-1919. E o Cine Maceió é muito perto de você, está ali na Comendador Leão, no bairro do Poço, parte central de Maceió, com todas e outras oportunidades importantes. Documentos, currículos, chegue até lá presencialmente, não tem problema, porque afinal de contas, em meio a tantas dificuldades, o trabalhador tem essas grandes oportunidades. Com as imagens de Chico Nogueira, aqui de Centabs, Fernando Palmeira, para a TV Mar da organização Arnon de Melo, canal 525, NET, claro, 20 anos em defesa do trabalhador. Fernando Palmeira, ele que é atração na programação da sua TV Mar Canal 525, ao lado do Chico Nogueira. Chico Nogueira disse que ontem comeu uma macaxeirinha com camarão, né? Ontem chegou meio pesadinho ontem aqui na TV Mar, né? Tomou um café robusto, né? Nosso Chico Nogueira. Estou ao lado do meu amigo Bruno Calado, advogado criminalista, para poder trazer como tema de hoje no quadro Penal News, reconhecimento de pessoas. Bruno, que tema é esse? E que, ao mesmo tempo, deixa todo mundo com aquela situação. Olha, não gosto de ser citado, convidado, por exemplo, porque meus traços podem parecer com a pessoa acusada. Isso, de fato, é uma grande preocupação, né, Bruno? Mas que tema muito bacana que você escolheu hoje para o Penal News. Vamos falar um pouquinho a respeito desse assunto. O que é esse reconhecimento de pessoas durante um processo de investigação, Bruno? Bom dia. Bom dia, Videlan. Bom dia. Prazer enorme estar aqui com você sabe disso. Muito não obrigado. É uma frase clichê, mas a nossa amizade fala por si só. E um prazer imenso estar aqui diante de todos vocês, telespectadores dessa TV maravilhosa, que é a TV Mar. Eu sinto muita alegria em estar aqui todas as terças, passando alguma informação, algum conteúdo necessário, às vezes curioso, às vezes necessário para a vida cotidiana de vocês. E hoje trazemos, Videlan, o reconhecimento de pessoas ou o reconhecimento fotográfico, certo? É algo muito criterioso, é algo de extrema importância, na medida que é curioso, é muito importante também para o processo. E o reconhecimento de pessoas, ele é o seguinte, Videlan, é um procedimento, certo? Judicial ou policial. E digo judicial ou policial porque ele pode se dar ou na fase de inquérito policial, durante a investigação pelo delegado, certo, ou na fase de instrução processual pelo próprio juiz, certo? Numa audiência, por exemplo. Então, ele é um procedimento tanto judicial quanto policial, né? E esse procedimento, ele auxilia na busca pela verdade real dos fatos, certo? Buscando, assim, reconhecer um possível suspeito, né? Um autor material, certo? Um partícipe de um delito ou até mesmo um objeto. Esse reconhecimento não é só feito em cima de pessoas, é feito em cima de objetos também. Objetos que eventualmente possam ter sido usados naquele crime, naquela situação delituosa. Então, o reconhecimento de pessoas ou reconhecimento fotográfico, ele consiste nisso, né? Nesse auxílio pela busca da verdade real dos fatos para reconhecer possíveis delinquentes ou possíveis objetos que estariam ali envolvidos naquela cena delituosa, naquele crime. Isso também se encaixa, Bruno, na ideia de que o reconhecimento ele pode ser feito também com a participação de testemunhas para poder dar um pouco mais de segurança a esse processo de investigação, Bruno? Como é que é feito essa convocação? A polícia, a justiça, ela convoca as testemunhas juntamente com as pessoas que têm aquele mesmo perfil? Como funciona? Eu vejo muito isso em filme americano, né? Quando se tem, sim, por exemplo, um delito ali cometido, aí um dos suspeitos ele acaba ficando numa fila com outros 4 ou 5 e tem uma pessoa com um vidro ali fumê, né, que não consegue enxergar quem é a testemunha. Funciona da mesma forma aqui, por exemplo, no Brasil, no nosso estado?
Viderlan, o que acontece nos filmes é o que deveria servir de modelo muitas vezes para o que deveria acontecer na vida real. O artigo 226 do Código de Processo Penal, ele é taxativo. Ele diz como deverá ser feito o procedimento de reconhecimento de pessoas. O procedimento de reconhecimento de pessoas, Viderlan, primeiramente deve ser chamada a vítima ou uma testemunha, certo, ocular daquele delito, e deve descrever como é a pessoa, primeiramente. Ela deve descrever uma pessoa alta, uma pessoa magra, uma pessoa mais cheinha, é uma pessoa negra, é uma pessoa branca, é uma pessoa parda, certo? Ela deve descrever com características como foi aquele delinquente, certo? Como é aquele delinquente. Segundamente, Viderlan, esse delinquente será posto ao lado de outras pessoas com traços semelhantes, certo? Para quem for reconhecer, apontar para a pessoa a ser reconhecida. Aí é que mora o perigo, Viderlan. Pois é. Imagine, pessoas com traços semelhantes. O legislador se preocupou com a precisão no reconhecimento, né? A precisão. Vamos supor que pessoas tenham os mesmos biotipos, certo? Mas uma tem um bigode mais ralo que a outra, uma tem um cabelo um pouco mais claro que a outra, uma tem um olho castanho claro, enquanto a outra tem um olho castanho escuro. Aí é que mora o perigo. Por quê, Viderlan? Porque diante desses traços semelhantes, a pessoa pode ser confundida. É verdade. A pessoa pode ser confundida. Então o legislador não se preocupou quanto a isso. Eu acho que seria muito mais seguro pessoas com os traços, né, de repente, grosseiramente diferenciados, para que a pessoa bata o olho e reconheça aquela pessoa. Isso. Né, e reconheça aquela pessoa. Botar uma pessoa alta e magra, do lado um baixinho mais gordinho, mais cheinho, né? Então a pessoa vai ali, né, e reconhece de pronto aquele possível suspeito, né? O legislador se preocupou, como eu disse, com essa precisão, mas é algo muito risco, é uma linha muito tênue que pode gerar um risco de confusão muito grande. E no terceiro inciso desse artigo 226 do Código de Processo Penal, Viderlan, o legislador se preocupou com a segurança de quem vai reconhecer, né? Se houver temerosidade, se houver receio por parte dessa vítima ou por parte dessa testemunha, a autoridade policial ou judiciária, ela deve usar meios para que o reconhecedor não seja visto pela pessoa que vai ser reconhecida, né? Então, aqueles vidros espelhados, onde a pessoa que está ali dentro de um ambiente que vai ser reconhecida, que está ladeada por outras pessoas, não tem a visão de quem está do outro lado do vidro, certo? É um exemplo, Sim. Um vidro fumê, uma película, né, que iniba a visão, né, de quem está ali para reconhecer. Então, o artigo 226 do Código de Processo Penal, ele traz esses requisitos que devem ser respeitados. Outrora já foram mais escanteados por decisões próprias do STJ, por exemplo, onde dizia que isso era mero desrespeito, né, às regularidades trazidas pelo artigo. Mas hoje em dia o STJ ele vem sendo mais rigoroso e o não cumprimento, certo, desses requisitos trazidos pelo artigo 226, ele pode ensejar numa nulidade, né, numa nulidade processual. Então, traz um rigor maior. Sim, na verdade, isso é uma situação que, para nós, traz realmente uma série de esclarecimentos, né, quando se fala do reconhecimento de pessoas, porque nós estamos também falando de um país que tem uma diversidade racial enorme, né, o Brasil. E isso provocaria realmente muitos riscos também, né, se seguíssemos essa linha, né? Pessoas que têm várias características, com os mesmos traços, da mesma raça, mas naturalmente com detalhes que poderiam pesar para que pessoas pudessem ser punidas e sem merecer numa situação como essa, né, Bruno? O retrato falado, Bruno, falando também ainda nesse contexto de reconhecimento de pessoas, tem sido utilizado? Lembro que antigamente se publicava, né, fotos, desenhos das pessoas sobre retrato falado. Ainda também é uma ferramenta importante na investigação? Com certeza, Videlão. O retrato falado é trazido, inclusive, em outras palavras, no inciso 1º do artigo 226 do Código de Processo Penal, né? O inciso 1º desse artigo 226, ele diz que a pessoa que irá reconhecer deve descrever a pessoa a ser reconhecida. Então, nessa descrição, né, cabe à autoridade policial ou judiciária tomar as notas, seja por desenho, seja por anotações, de como a pessoa está sendo descrita. Pois é, realmente. É o Bruno Calado trazendo aqui mais informações. Bruno, eu gostaria que você trouxesse para essa questão de esclarecimento para a sociedade aqui no Penal News, como o cidadão ele deve se comportar numa situação como essa. Se de repente ele for convocado, você tem uns traços aqui de um criminoso e você precisaria... Porque eu sei que todo cidadão de bem, eu me coloco numa condição como essa, tá? Eu ficaria realmente uma noite inteira sem dormir. Puxa, eu fui convocado para a polícia. E se a pessoa errar lá, como cidadão, o que é que o advogado, o que é que o direito
como membro mesmo, agente do direito, você acaba orientando as pessoas numa situação como essa? Viderlan, o reconhecimento de pessoas, hoje ele surge como uma prova complementar. Não é uma prova, uma evidência única, claro. Não pode ser uma evidência única, é uma prova complementar. A partir do momento que um sujeito comum do povo, certo? Sem precedentes criminais, sem qualquer envolvimento numa cena delituosa, sem qualquer suspeita levantada, for chamado, for convocado, se portará, certo? Da forma sem temer a nada, porque quem não deve não teme. Né? E a partir de então, se houver uma suposta confusão, a própria autoridade policial ou autoridade judiciária, certo? Ela saberá que aquele sujeito não teve envolvimento no crime. Está ali surgindo de um fantoche para uma possível comparação. Né? Já mais um álibi, estava em um outro determinado local, certo? Estava no seu trabalho, estava com sua família. A polícia sabe. O Poder Judiciário sabe. Aquilo é uma prova complementativa que irá ratificar, irá confirmar a participação, o envolvimento daquele cidadão no crime. Muito obrigado, Bruno, pela sua participação. Quadro Penal News na próxima terça-feira, já com a Porlane Santos novamente aqui no estúdio. Mas para mim, mais uma vez, foi uma enorme satisfação recebê-lo. Viderlan, da mesma forma, é um prazer sempre estar aqui ladeado por vocês, nesse calor da TV Mar, que é muito bacana, certo? E até a terça-feira que vem, com fé em Deus, estaremos aqui novamente. Estará assim, com Deus, como Deus quer. Olha, o ministro da Saúde, Queiroga, veio ontem aqui à capital alagoana para poder fazer a entrega de equipamentos, né, com verba, né, investimento do governo federal no hospital universitário aqui na parte alta de Maceió. O repórter Fernando Palmeira acompanhou todo o procedimento dessa entrega de equipamentos, a visita do ministro da Saúde também aqui à capital alagoana e volta agora na nossa programação com mais informações. Hospital Alberto Antunes, Hospital Universitário de Alagoas, recebendo a visita do ministro Queiroga, que nos traz uma notícia importante, um acelerador linear para cuidar do câncer da nossa população. E já asseverando de que tem muito mais para trazer para os alagoanos. Que momento importante sua visita mais uma vez a Alagoas, ministro? Um prazer sempre retornar a Alagoas, rever os amigos e trazer boas notícias, não é? A inauguração desse equipamento de radioterapia traz um alento, um reforço para o enfrentamento do câncer no estado de Alagoas. Nós temos 2 centros oncológicos de alta complexidade, CACONs, aqui na cidade de Maceió, o Hospital Universitário e a Santa Casa. Ainda temos o UNACOM em Arapiraca e é com política pública na veia que nós vamos melhorar a vida do povo brasileiro. O senhor afirmou que pegou a saúde brasileira no momento dos mais difíceis, na realidade a população sabe disso. E doravante, mesmo aqui trazendo notícias boas para Alagoas, o que é que a gente ainda pode esperar na sua luta? Então, estamos trabalhando, seguindo as recomendações do presidente Jair Bolsonaro, para ter mais eficiência na gestão do sistema de saúde e fazer com que cada centavo do povo brasileiro ele seja devolvido em políticas públicas que sejam eficientes, que sejam efetivas e condizentes com o investimento que se faz nelas. Para isso, estamos aprimorando todo o nosso sistema de dados para medir o resultado dessas políticas públicas. É muito importante essa conquista para Alagoas, para Maceió. O Hospital Universitário funciona com ajuda permanente de custeio da Prefeitura de Maceió e agora nós inovamos e nós vamos ter esse acelerador linear, que é um equipamento de alta tecnologia de combate ao câncer. Então, se imagina aí com muita alegria quantas vidas nós vamos salvar. E vai contar com o apoio da Prefeitura de Maceió. A gente agradece o Ministério da Saúde, que está vindo a Alagoas frequentemente, tem ajudado o município de Maceió. Maceió tinha apenas 27% de cobertura de PSF e com as equipes de atenção primária nós já fomos para 52% e nós vamos chegar a 70% com o credenciamento que o Ministério fez com a Prefeitura de Maceió, viabilizando essa oportunidade e nós ampliarmos o atendimento, a atenção básica na capital de todos os alagoanos, que atende também a todas as regiões. Acho que esse momento é muito especial, né, em que o Hospital Universitário está entregando para o povo alagoano, para 88% da população alagoana que depende do SUS, um equipamento de última geração que vai ajudar no tratamento de câncer. E hoje o presidente da Câmara, nosso deputado Arthur Lira, trouxe a boa notícia que a gente vai ter ainda o acessório para fazer radiocirurgia.
tenho certeza que esse aparelho vai ser um aparelho de ponta em nível nacional e ele vai atender com muito mais competência, com muito mais quantidade e qualidade o povo alagoano. Não tenha dúvida disso. Nós estamos sempre atentos às questões de atendimento da rede pública, da rede federal, estadual, municipal. A reivindicação é mais do que justa e a bancada faz esse gesto. Já vamos orientar o nosso reitor Tonholo para que ele já cadastre no sistema da Comissão Mista de Orçamento a solicitação desse instrumento que vai fazer essas radiocirurgias. Vai atender muita população que mais precisa, com mais precisão. É um gesto, claro, sempre de atenção à saúde do nosso estado e aos hospitais públicos que precisam funcionar na sua plenitude. Então o HU merece sempre a atenção e os cuidados, porque tem um serviço social muito amplo, principalmente em toda essa região metropolitana e na parte alta da cidade de Maceió. Muito bem, esses detalhes você acompanhou com exclusividade na cobertura da TV Mar Canal 525 aqui no programa TV Mar News. Assim nós vamos encerrando esta edição, deixando um grande abraço para você. Vem aí na sequência da programação da sua TV Mar mais um programa líder de audiência na sequência da sua TV Mar com 20 anos para muitos serviços prestados à população alagoana. Teremos um novo encontro amanhã às 8h30, já com o retorno de Porlane Santos, no comando do programa TV Mar News. Um grande abraço e uma ótima terça-feira para você.